Lisca, eu queria te fazer uma pergunta aqui, porque nós estamos lendo mais um episódio onde o Bielsa é o treinador, é sempre ele ou o Sampaoli, não muda porra nenhuma, é sempre um dos dois. Eu não sei por que o futebol paga o que paga para esses dois caras, né? Todo lugar que eles vão arruma um problema, não sei mais. E aí o Bielsa, treinador lá da Seleção Uruguai, diz uma rádio local, então vamos lembrar que diz uma rádio local também não representa, não significa que seja verdade, é só alguma, né, um qualquer lá falando, mas repercutiu mundialmente que os jogadores do Uruguai parece que se reuniram e cobraram do treinador que queriam mudanças. E que o treinador teria dito que não, às vésperas de um jogo decisivo. Tá ótimo, né? Tá ótimo. Eu pergunto o seguinte, professor, se os jogadores do teu time se reunirem e falarem assim, Lisca, a gente não quer fazer esse jeito, a gente quer fazer de outro jeito. Às vezes, mas é sobre treinamento, hein? Não é sobre tática dentro do jogo, o pedido dele. Você peita ou você recua? Ricardo, depende muito da situação. Já aconteceu isso comigo, eu vou te contar na prática, né? Eu estava no Juventude, nós íamos pegar o Inter na fase classificatória, nós dois já classificados. Eu cheguei no treino, botei a prancheta antes do treino, ali da parte tática, estratégia, falei, cara, vamos jogar assim, fechadinho. Eles começaram a me olhar, e eu falei, o que houve? Aí os caras, cara, logo agora contra o Inter, velho, que nós já estamos classificados, jogamos o campeonato inteiro gaúcho bem em cima dos caras, deixa nós jogar, velho, deixa nós mais soltos. Eu falei, cara, é contra o Inter, velho, tem o Furlan, tem... Não, tá bom. Rica, era um jogo, tomamos 4, Rica. E olha que o Inter nunca ganha do Juventude, hein? Tomamos 4. Aí eu disse para eles, calma que vai ter a volta, né? Cruzamos com o Inter na final. Aí eu cheguei com a prancheta no treino e botei. Eles já me olharam e falaram, como tu quiser, velho. Como tu achar. Vamos fechadinho, velho. Aí eu digo, né? Agora sim. Mas cara, sabia fazer a gestão, né, Rica? Mas... Estava falando com o Fernando ontem, o Fernando está conversando muito lá com o Uruguai também, não sei se ele pode falar, então eu deixo para ele falar. Mas essa questão da relação do jogador, do ambiente, né, cara, da parte mental, da identificação com a cultura do país, né, a maneira que o Uruguai joga sempre foi competitiva, e pelo que eu vi, os jogadores pediram isso, né? Jogar com bloco mais baixo, jogar mais em transição, mais competitivo, e ele não, né, cara? O Bielsa tem as ideias dele, tem a ideia dele já desde muito tempo, que lá atrás era mais inovadora, hoje ele não está conseguindo ter essa relação, então acho bem complicado, Rick, é bem preocupante para o Uruguai, né, que é um time que sempre foi caracterizado pela unidade, né? Pode sair com uma goleada hoje, né, nesse cenário, e de repente pode acontecer do Uruguai sair milentemente. Eu torço para que o Uruguai, como eu acho que é o último jogo, eu acho que acontece uma coisa que na década de 90 era muito comum, né, que os jogadores me contam muito, que é os caras se reunirem e falar assim, o que se dane o que ele falou, vamos fazer o que a gente acha isso, na boca do vestiário e muda, porque é o último jogo. Ou seja, não tem mais relação. A partir do jogo seguinte, o Bielsa está fora e a gente continua. Então, eu acho que o time do Uruguai hoje ou vai fazer história no sentido de brigar absurdamente, e não sei se consegue, acho que não consegue, mas vai brigar muito, ou o time do Uruguai vai entrar naquela, tomou 1-0, encosta e dali para frente, mano. Cara, mas assim, eles precisam dar uma resposta, no mínimo, anímica, de uma postura, porque assim, os dois últimos jogos do Uruguai foi uma postura constrangedora. Encontrei o Lugano aqui naquele evento, o Lugano também estava chocado, cara, e o Lugano é uma das referências da seleção, né, campeão da América e Copa do Mundo e tal. O mínimo que tem que fazer é lutar, brigar, se entregar, coisa que eu não tinha visto, não vi até agora os caras fazerem. Mas vamos ver, para mim é o jogo da primeira fase, até agora, né? Eu não sei se tem algum outro que possa chamar tanta atenção como esse jogo de hoje. Esse seria o baita jogo para se falar. Eu queria encerrar o assunto do Uruguai lá. O Luca falou em parte. O Uruguai, historicamente, culturalmente, é um time que joga em transição, né? E hoje ele está jogando um 4-3-3 com a bola. Isso agride os princípios uruguaios de montagem de elenco, né, de montagem de time. Isso é o grande problema que eu vejo. Eu tenho acompanhado muito as manifestações dos periodistas uruguaios, né? E eles estão exatamente flagrando isso. O Uruguai hoje perdeu a identidade. O Bielsa trouxe um futebol que não é praticado normalmente pelo país e pela história das seleções uruguaias, como eles venceram, como eles se destacaram. E isso está causando um conflito entre eles, né? E o que eles estão perseguindo agora, nesse jogo contra a Espanha, é exatamente isso. Eles dizem, se nós atacarmos a Espanha, nós vamos perder.
Eles não podem, eles têm que jogar como sempre jogaram. Futebol reativo, de transição rápida e direta, no terceiro lance já fazia a jogada de conclusão, né? E eu vejo esse o grande problema, né? Porque o Bielsa não vai mudar e ele vai enfrentar a Espanha com as armas que a Espanha mais gosta, né? Que é jogar sendo marcado, a Espanha sendo marcada como o Uruguai tem marcado, vai ter espaços para os contra-ataques, e o time da Espanha é muito rápido, muito envolvente. O Lamine Yamal, aqueles outros jogadores do meio, o Gabi, o Rodri, que é um volante de muita qualidade, né? O Oyarzabal, que é um centroavante que não era muito visto como bom, e hoje todo mundo está reconhecendo que ele é do Real Sociedad, que é um grande jogador. O Oyarzabal fez gols. Ele é fazedor de gol, pô, tá louco. Dani Olmo também. Bem, né? Não, o time da Espanha é uma máquina, velho. O Williams não tem jogado, vai jogar agora, talvez entre agora, com um jogador de lado esquerdo, enfim. A Espanha é favorita, né? Uma das favoritas para ganhar a Copa, e não vem jogando bem. Apenas no último jogo teve uma atuação razoável, e eu acho que é muito difícil o Uruguai, né, conseguir um bom resultado contra a Espanha hoje, pelos princípios do treinador. Né?